Olá, eu me chamo Leonardo Volpatti, sou sócio fundador do escritório Lima Nunes Volpatti Advocacia e Consultoria. E hoje nós vamos falar sobre liberdade de expressão, como o Supremo Tribunal Federal tem entendido e pacificado os entendimentos em relação à censura. Vamos lá? Pois bem, pessoal, estamos aqui hoje com a doutora Giovana Gersto, criminalista, Dr. Flávio, também especialista em direito civil. Nós vamos discutir como o Supremo tem entendido a questão da liberdade de expressão. Especificamente no último caso que teve, que foi em relação ao especial de Natal do canal Porta dos Fundos, que tratou de uma sátira em relação a Jesus Cristo, Maria e José. A ação começou basicamente com um ajuizamento pela Associação Dom Bosco, no Rio de Janeiro, questionando realmente a produção da Netflix, dizendo que nesse filme, nesse especial de Natal, Jesus foi retratado como um homossexual pueril, Maria como uma adúltera desbocada e José como um idiota traída. Então, assim, foi realmente críticas muito fortes em relação à Igreja Católica, em relação à maneira como foi exposta a história católica, que é milenar. Como que você vê essa questão hoje, o julgamento do Supremo em relação a isso, doutora Giovana? O julgamento do Supremo, na minha visão, foi extremamente acertado em proibir a censura. Primeiro porque a nossa Constituição Federal ela é explícita que não vai ter qualquer tipo de censura, exceto nesses casos que são propagações de discurso de ódio. Então, por exemplo, você sair por aí com uma bandeira com símbolo nazista ou incitar crimes e tudo mais, isso seria discurso de ódio. Um argumento que a Associação Dom Bosco utilizou é que seria um tipo de intolerância religiosa com a fé cristã e, de acordo com o nosso Código Penal, não se configura intolerância religiosa, porque para se configurar intolerância religiosa tem que ser especificamente voltado para um indivíduo. Então por exemplo, eu não vou contratar essa pessoa porque ela é da Ubanda, ou eu não vou deixar você entrar na minha casa porque você é cristão, e não quando é uma crítica voltada para uma religião no geral. Então a intolerância religiosa, ela sempre é voltada para uma pessoa especificamente. O que teve de muito interessante no voto do Dias Toffoli foi que ele citou o caso Schenck versus Estados Unidos, que o juiz da Suprema Corte Holmes, ele defendeu o mercado livre das ideias. Então, que o ambiente, a sociedade, ela tem que ser esse mercado livre de ideias em que as pessoas possam debater, que elas possam ter liberdade de criticar e que elas possam ter liberdade de ter diversas opiniões, porque senão você estaria entrando num regime que seria autoritário e que vai completamente contra as bases do nosso regime democrático de direito aqui do Brasil. Então, realmente, você retirar, colocar uma censura num especial de Natal, porque os cristãos podem ter se ofendido, sendo que não tem exatamente uma ofensa direta, é mais uma sátira, digamos, de uma visão religiosa, seria realmente censura, porque as pessoas têm direito de criticar, as pessoas têm direito de satirizar, e um caso muito parecido com esse foi, por exemplo, do jornalista do Charlie Hebdo, na época que ele tinha feito as sátiras com a religião muçulmana, e teve até aquele ataque terrorista, e muitas pessoas foram em defesa da liberdade de expressão dele fazer as charges, que não eram só, em direção à religião muçulmana. Então, a questão principal é: você é totalmente livre para falar o que você quiser e você você é prisioneiro das suas consequências, Então, você pode falar o que você quiser, mas a partir do momento que isso ofender alguém, que isso ferir alguém, não que isso deva necessariamente ser censurado, mas você vai ter que arcar com uma indenização talvez de danos morais, como foi o caso também do Danilo Gentili e da Maria do Rosário, que a gente pode discorrer sobre isso mais tarde. Então, basicamente, em relações a questionamentos de ideias, a sátiras em relação a histórias de amplo conhecimento, o Supremo entendeu que, na verdade, podem ser feitas. Mas quando são críticas especificamente a pessoas que lesem moralmente aquela pessoa, que lesem psiquicamente aquela pessoa, ela deve ser indenizada. Sim. Então existe essa diferença do âmbito público com o âmbito privado, que foi delimitado agora pelo Supremo. Em relação, por exemplo, um dos questionamentos é que juiz não é crítico de arte, digamos assim,
Tipo, não caberia o papel judicial do magistrado decidir o que deve ou não, o que é um caráter estético e o que deve ser realmente divulgado ou não, produzido ou não. Como é que você vê essa questão, Dr. Flávio? Então, como a doutora Giovana até estava comentando, e o ministro Toffoli no julgamento dele, na decisão que ele proferiu, ele mesmo fala que o STF ele tem um entendimento hoje de que a liberdade de expressão, desde 2000, ela é tida como não a afetar outras pessoas, ou seja, você pode se expressar do jeito que você quiser, da maneira como você quiser, principalmente em impressões artísticas, nesse cunho de liberdade de expressão artística, como foi esse caso que a gente tratou agora, mas não a ponto de você denegrir a imagem de outro. Nesse caso específico do canal Porta dos Fundos, eles trataram Jesus, Maria e José de determinada forma, mas tem que ser colocado o ponto de que é uma sátira humorística. Não tem o cunho de ensinar algo à população, apenas de fazer uma comédia, é uma sátira. Então, eles não tiveram o intuito de ensinar a população de que a fé ou a história aconteceu dessa forma, de forma alguma. E é isso justamente o que o ministro Toffoli ele traz pra gente, que você tem a liberdade de expressão para você colocar qualquer ponto, do jeito que você pensa, mas sem afetar o outro, denegrindo a imagem. E outro ponto importante que a gente tem que colocar é que a igreja, o cristianismo, ele tenta trazer para dentro de si o maior número de pessoas, a maior quantidade de população, para todos terem uma fé. E recentemente, inclusive, o próprio Papa falou isso, que ele quis trazer para dentro da Igreja Católica a população homossexual. E essa ação ajuizada no Rio de Janeiro já mostra uma coisa totalmente contrária. E, inclusive, no final do ano teve uma repercussão que, depois da propagação desse vídeo, pouco antes do Réveillon, jogaram uma bomba, um coquetel molotov, na sede do Porta dos Fundos, mostrando totalmente revolta. Mas uma revolta pessoal ou uma revolta religiosa? São dois pontos que a gente tem que colocar aí, porque a igreja mesmo quer trazer mais pessoas. E isso, como uma sátira humorística e as pessoas se revoltando, tendo um cunho mais religioso, mostra a inaceitação. Então, até que ponto vai a liberdade de expressão pelas próprias pessoas? E também tem um caráter que não pode ser deixado de mencionar, que é a relação, por exemplo, por muitos anos, não pelo Papa Francisco, mas pelo Papa Bento XVI, da ortodoxia em relação aos parâmetros religiosos e também por muitas igrejas evangélicas da não aceitação de homossexuais e diversos outros grupos sociais que existem, que estão na realidade. Então, você acredita, por exemplo, que existe algum viés político nessa crítica, no sentido de mostrar que o Porta dos Fundos em algum momento tentou mostrar que através dessa crítica, essa intolerância da igreja, realmente esse sarcasmo em relação aos pontos de vista de alguns grupos religiosos? O Porta dos Fundos ele tem um posicionamento político que é claro, ele critica bastante esse conservadorismo excessivo que existe na sociedade, mas assim, eu não vi o especial de Natal, esse especificamente, mas em outros vídeos do canal Porta dos Fundos eles também criticam esquerda, direita, a crítica deles vai para todos os lados. A questão que é principal é você, por exemplo, as igrejas elas têm liberdade, cada religião tem liberdade para colocar os seus pontos. Então, se na igreja católica eles colocam que não, homossexualidade é um pecado, a gente não aceita isso. Ela tem liberdade para isso, você pode concordar ou não. E aí, se você não concorda, você não vira católico. Ou você vai para uma vertente do catolicismo que apoia e que deixa e tudo mais. Mas acredito que a liberdade de expressão é justamente isso. Eu posso ver esse vídeo, se eu não gosto da temática, eu simplesmente não vejo. Se pra mim é muito ofensivo ver que Jesus é gay, então eu não vou ver uma sátira, um filme que vai tratar Jesus como gay. E pra quem não se ofende vai e assiste. Porque senão você tá impondo a sua visão de mundo pras outras pessoas. Então eu acho um absurdo falar que Jesus é gay, então ninguém pode falar que Jesus é gay, ninguém pode ver isso. Essa é a sua visão de mundo, você não tem direito de impor isso aos outros. Então por isso que a censura
ela é bem rechaçada no Brasil e ela vem com essa... A liberdade de expressão, ela tende a ser muito protegida, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente levando em conta que nós viemos de um histórico de ditadura militar que censurou muitas vezes muitas obras artísticas e professores e estilos de pensamento. O que eu acho que é muito relevante a gente colocar aqui é a parte da responsabilidade civil, porque existe sim uma normatização do dano moral. Só que o dano moral, para ele existir, para a responsabilidade civil existir, precisa de uma ação por parte do agente, precisa de dano e de nexo causal. Então você tem que comprovar que teve um dano para você pedir o dano moral. Qual que foi o verdadeiro dano que esse filme fez para a fé cristã? A fé cristã perdeu os seguidores por causa do vídeo? Então, isso foi inclusive um dos argumentos que o Dias Toffoli utilizou nesse julgado. Ele fala assim: muito dificilmente uma sátira humorística vai causar um grande impacto numa fé que é milenar e que é a religião, uma das religiões mais populosas do mundo. Não teria esse condão de causar esse dano. Então, sempre que você vai pedir danos morais, você tem que ter esse link muito estreito de você poder comprovar o dano. Não basta você só falar, eu me ofendi. Ofensa por ofensa você não indeniza. Tem que comprovar que isso realmente afetou alguma área da sua vida. E isso não teve. Especificamente, só retomando isso, deixar bem claro também que hoje o Supremo ele entende que a liberdade de expressão existe limite para ela, só que o limite está dentro de você ou não realmente gerar um dano material ou moral para a pessoa física, ao qual você está atribuindo a sua liberdade de expressão, as suas palavras, ou você realmente não falar algo que realmente leve ao massacre ou a exclusão de grupos sociais. Então você não pode defender o nazismo no Brasil, porque o nazismo foi um ideal político que destruiu e massacrou milhares de judeus. Então você não pode montar um partido nazista, você não pode defender ideais nazistas. Então esses são os parâmetros hoje da liberdade de expressão e a questão da censura. Agora, nesse caso específico, a gente vê claramente também que não foi o objetivo a sátira em gerar um dano especificamente ou massacrar um grupo social. Eu, inclusive, acho que esse tipo de crítica une as pessoas que acreditam na fé em prol da religião, em prol da defesa dos valores cristãos. Então, realmente foi muito ponderado nesse ponto a decisão do ministro. O que você acha, doutor Flávio? Então, sobre o vídeo do Porta dos Fundos, ele pega pontos específicos da história religiosa, mostrando alguns momentos que constam na Bíblia, como 40 dias que Jesus passou no deserto, entre outros pontos, e ele modifica. Então ele não cria realmente, ele não traz para as pessoas o que realmente aconteceu, o que está constando dentro da Bíblia ou de outros livros religiosos que têm suas crenças. Ele mostra uma história de forma a realmente satirizar e faz um filme cômico. É para você rir do que está acontecendo e não acreditar que aquilo é real. Então já muda totalmente o cunho. Não tem, realmente, como eu falei, não vem com esse cunho de ensinar a população. Então eu creio que até você fazendo um vídeo assim, de comédia, e as pessoas se interessando um pouco sobre o que aconteceu e tudo mais, elas vão atrás realmente da história, vão querer saber e acaba levando mais seguidores para determinadas religiões, né? Mais fiéis, né? Mais fiéis. Acaba que não prejudica. O que eu acho que é um ponto extremamente interessante, principalmente a gente falando sobre o Supremo Tribunal Federal, é que não muito recentemente o Supremo Tribunal Federal foi a favor da censura no caso da revista Cruzoé, daquela notícia do amigo do meu pai. Que envolvia diretamente o ministro Toffoli, né? Exato, e aí foi uma incongruência ali, gerou uma grande repercussão, porque o que é então para você liberdade de expressão? Liberdade de expressão é só quando é para os outros, mas quando é para ministro do STF isso não vale. Inclusive, foi o Alexandre de Moraes que proferiu essa decisão e obviamente foi uma decisão política em favor, né, do seu colega de trabalho, e ele voltou atrás com o argumento de que não vai mais ter censura porque agora a gente teve a comprovação de que aquilo ali aconteceu.
Mas foi censura sim. O jornalista ele tem direito de publicar qualquer que seja a notícia, desde que ele tenha obtido isso por fontes confiáveis, e sempre lembrando que o jornalista ele não é obrigado a expor as fontes dele, porque senão você vai inviabilizar o trabalho do jornalista. Ninguém vai te oferecer fontes se você for delatar essa pessoa. Então, só para mostrar que realmente, assim, a gente tem esse entendimento de que a liberdade de expressão ela deve ser plena, desde que ela não tenha discurso de ódio, mas, dependendo da situação, às vezes o Supremo vai mudar de ideia. Jogo em causa própria, digamos Exato. assim. A questão da crítica política também tem que ser colocada em questão, porque nós vamos ter eleições esse ano. Você pode criticar politicamente qualquer autoridade que possua um cargo público. Então, você pode criticar um deputado porque teve uma decisão política ou um projeto de lei que contraria os seus interesses, a sua vontade. Você pode realmente fazer uma crítica e uma sátira em relação a tom político. Ou seja, você vai questionar e satirizar decisões políticas, posicionamentos políticos. E isso tem total e ampla proteção no Brasil. No entanto, a gente vê que na prática, infelizmente, a gente tem ainda uma cultura autoritária em que muitos parlamentares ou políticos em si, pela capacidade e o poder de fogo jurídico que eles têm de ajuizar ações em diversos locais contra jornalistas ou contra pessoas que criticaram, gera totalmente um custo para essas pessoas irem em audiência, aparecerem lá, justificarem que foi uma crítica política, e isso realmente acaba na prática sendo uma censura velada, uma censura advinda do poder econômico e político de alguns políticos em processar pessoas comuns, gerando todo um custo de tempo e dinheiro para realmente se defender. Então essa é uma estratégia que tem que ser repensada pelo judiciário, porque, como eu já estava dizendo em outros vídeos, é um desvio produtivo. A pessoa que é um trabalhador, ela critica, aí ela recebe uma intimação na casa dela, que ela está respondendo processo por ter criticado, ou um jornalista. Aí ela tem que avisar no trabalho dela que ela vai numa audiência, que às vezes não é nem na cidade dela, responder um processo. Então isso, de certa forma, é um cabresto, né? É uma forma de você impedir que as pessoas se manifestem. E tem que ser questionado esse desvio de tempo que está sendo levado para pessoas comuns responderem essas ações do judiciário. Mas é uma estratégia comum no Brasil. Até gerando mais custos para o Poder Judiciário também, né? Sim. Exatamente. Então a gente vê que a gente tem uma cultura das autoridades ainda serem colocadas num pedestal muito superior aos cidadãos, que a gente tem que combater. Na questão das autoridades, o que elas poderiam, o que seria justificável, por exemplo, quando você vai entrar com uma ação de difamação ou uma ação de injúria, é realmente isso. Assim, se a pessoa te imputou um fato que ele é falso, então vamos dizer, eu sou um político e aí um jornalista vem e fala que tem um esquema de corrupção gigantesco que eu estou envolvido, mas não tem nenhuma prova, não tem absolutamente nada. Isso, obviamente, vai manchar a imagem daquele político. Aí, às vezes, até essa pessoa conseguir reconstruir a imagem dela, mesmo que prove que essa reportagem era falsa, às vezes acaba. Aquele político não vai conseguir ser eleito no ano seguinte. Enfim, nesses casos, sim, que você consegue pegar um processo, pedir a difamação, pedir os danos morais, porque realmente aquela pessoa teve a imagem dela extremamente destruída e não conseguiu retornar. Um caso muito antigo foi, por exemplo, que não é de político, mas é de pessoa pública, foi o caso da Cléo Pires, quando ela era adolescente. Tinham falado que o pai dela tinha tido o padrasto dela tinha tido relações com ela, e foi uma notícia completamente falsa, mas que gerou um abalo extremo, tanto para a família dela, quanto para a imagem, quanto para ela, e aí eles tiveram que mudar de país. Então, sim, isso não, a liberdade de expressão não vai segurar isso. Você espalhar notícias falsas ou espalhar simplesmente xingamentos, de piorar a imagem dessa pessoa, prejudicar ela voluntariamente, isso sim vai requerer uma indenização. Então, eu diria que é isso, assim, esse é o limite, digamos, da liberdade de expressão. É o fato do quanto que você está prejudicando a vida daquela pessoa pela sua fala. Você não causar dano a outro. Exato, você pode falar o que você quiser, digamos assim, mas se eu sair por aí inventando que você causou um crime e isso fizer você ser demitido e fazer as pessoas
te Percepção rechaçarem na rua e tudo mais, isso vai gerar direito à indenização a danos morais. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter, principalmente nessa época de redes sociais, que você sente que você tem digamos, uma segurança maior nas redes sociais, que é uma sensação falsa, na verdade, né? E cabe também ter um pouco... O judiciário ainda não conseguiu a medida exata e a sensibilização adequada sobre os parâmetros da indenização, porque a indenização é proporcional ao dano gerado. Sim. Então, em redes sociais, você não consegue saber sequer em quantas vezes foi compartilhada uma imagem, por exemplo. E aí, como é que você coloca o parâmetro para você ressarcir financeiramente o que foi uma opção nossa, né, em transformar a sua reputação em dinheiro para uma medida compensatória? E quanto que isso vai gerar de fato? Porque a percepção, quer queira, quer não, é subjetiva. Então, ainda cabe aos juízes, os magistrados, terem a sensibilidade do impacto psíquico que aquilo aconteceu. E você consegue demonstrar isso através de laudos psicológicos, através do dano gerado, da repercussão que aquela matéria teve. Nas redes sociais você não consegue quantificar isso. O dano gerado você tem que fazer, talvez, uma perícia, um exame técnico com um psicólogo. Muitas pessoas podem estar sendo difamadas e não têm condições ou informações para fazer isso. Sim. Então, hoje os direitos da personalidade, uma era de redes sociais, está cada vez mais fragilizado. E cabe ao judiciário e aos juristas também pensar em teorias para conseguir reverter esses incentivos sociais. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre censura, sobre liberdade de expressão. Abordamos aqui a temática do especial de Natal do Porta dos Fundos. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo, assine o nosso canal e é isso. Um abraço.